Atos 18, verso 18, até o 19, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos à presença de Deus em oração. Mais uma vez, irmãos. Senhor, quando abrimos a Tua santíssima palavra para ouvirmos a Tua voz, nós carecemos da Tua misericórdia, porque somos incapazes, ó Deus, de compreender a gloriosa verdade sem o auxílio verdadeiro do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que abriu o entendimento de Apolo, que abriu o entendimento daqueles discípulos em Éfeso, o mesmo Espírito opera no nosso meio e abre o nosso entendimento para compreender a Tua verdade. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Existem no meio da igreja, e no meio das igrejas, podemos chamar assim, muitos tipos de pessoas que se chamam cristãos ou cristãs, não é? Por exemplo, você tem no meio da igreja pessoas que, de uma certa forma, elas têm um certo conhecimento de Deus, elas têm algum certo conhecimento da Escritura, mas ainda não conhecem salvificamente a Jesus Cristo, apesar de manusearem a Bíblia, de falarem as coisas do Evangelho, não é? Eles têm algum conhecimento da palavra de Deus, mas não sabem, não conhecem a Cristo redentivamente. Outros, por exemplo, não é? Como
como o apóstolo Paulo, ele conhece a Escritura com tanta profundidade que ele pode usar até mesmo alguma prática de algum voto da antiga aliança como meio para poder ganhar aqueles que praticam tais coisas sem fazê-lo com o propósito que os outros fazem. Ora, ele é livre porque Cristo o libertou e ele então faz um voto, como acontece no texto, e esse voto ele vai raspar a sua cabeça. Calvino, comentando, por exemplo, esse texto, diz assim: não pensem como pensavam os papistas, exatamente como ele fala, que usam esse texto para que os seus líderes raspem também sua cabeça como propósito de serem dedicados ao Senhor. Paulo aqui não está instituindo um princípio, é o princípio de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, dizendo: eu me fiz sem lei para com os que não têm lei, eu me fiz fraco para com os fracos. Paulo, como tendo a liberdade no Senhor, ele vai fazer com o objetivo de alcançar aqueles que não são seus. Ora, ele tem o conhecimento da verdade, a pleno conhecimento da verdade, e o conhecimento das Escrituras, e da libertação plena em Cristo, que ele, como circuncida Timóteo, faz um voto sem nenhum compromisso com a sua teologia, quando ele afirma: se aqueles que se deixam circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Eles são circuncidados, eles dizem: nós somos salvos por causa da circuncisão. A obra da redenção depende daquele ato que eles praticaram. E Paulo, de maneira distinta, livre pelo Evangelho, é capaz de fazer coisa como essa. E você tem também pessoas como aqueles que são descritos aqui, como Apolo e como aqueles de Éfeso. Apolo, que falava profundamente acerca da Escritura, não é? Falava profundamente acerca da palavra de Deus, e ele é dito assim, veja o detalhe que Lucas descreve, a prática do ensino de Apolo. Por favor, no versículo 24, ele diz: era homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era poderoso nas Escrituras. Mas isso, Paulo, ou Lucas aqui não está dizendo que ele era um homem que conhecia toda a doutrina, porque ele vai falar na sinagoga acerca de Cristo, mas não fala com a precisão. O que é que acontece? Priscila e Áquila chamam e vão instruí-los em casa acerca do modo e do equívoco que ele está cometendo naquele ensino. E a partir dali, ele é recebido pelos irmãos como quem agora tem conhecimento. Ora, percebe que você tem pessoas na igreja que precisam naturalmente ser tratadas em muitas áreas. Existem aqueles, obviamente, que vão precisar de conversão, como é o caso de Éfeso, não é o caso de Apolo. Apolo aqui não é tratado simplesmente como ímpio, mas o de Éfeso, apesar de terem ouvido a pregação de João e a mensagem de João, eles nunca ouviram falar do Espírito Santo. Ora, como é que você pode ser salvo se o Espírito do Senhor não abrir o seu entendimento? E ali, eles chegaram perto do conhecimento. Eles ouviram a mensagem de João Batista, mas não creram. Paulo chega e proclama o evangelho a eles. Preste bem atenção, irmãos. Pessoas no nosso meio, como Paulo, como Apolo e como os de Éfeso, e que, de uma certa forma, vão falar a linguagem da Escritura. Mas existem, dentre esses, como de Éfeso, aqueles que precisam de conversão, apesar de ter algum conhecimento da verdade. E nós vamos, então, olhar para esse texto nessa perspectiva, percebendo exatamente essas três estruturas, como o texto coloca, do verso 18 até o verso 7 do capítulo 19. Por favor, no verso 18 a 23, não é? Esse aqui é o encerramento da segunda viagem de Paulo, né? E ele diz assim: Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos. Perceba que o que está posto aqui no texto é que Paulo foi obediente à visão que ele teve.
e que ali ainda tinha muita gente, muito povo de Deus naquela cidade, e ele não poderia sair. E ele vai então permanecer ali algum tempo ainda, até o tempo dele sair. Isto é, ele não ia passar lá o tempo todo da sua vida, mas ele passa o tempo que foi determinado pelo Senhor. E ele então se despede dos irmãos e vai para a Síria. Veja, ele vai para a Síria levando consigo, na sua companhia, Priscila e Áquila. É interessante que quando a primeira vez que se fala sobre esses irmãos, né, do encontro de Paulo com eles, né, você vai ver Áquila e Priscila. Agora, ele vai mudar, é Priscila e Áquila. Sempre vai ser assim, a mulher primeiro e ele depois. Você tem Priscila e Áquila. E alguns estudiosos vão dizer que isso porque ela tinha uma certa proeminência, ela tinha até um maior conhecimento, não é, teológico, provavelmente, do que ele, talvez, como alguém que conhecia a palavra de Deus. Mas perceba, veja a informação importante, não é? Eles pegam Apolo na sequência do texto, vocês vão ver, e levam para casa para instruí-lo. Mesmo essa mulher tendo esse conhecimento da Escritura, é feito juntamente com o marido, Priscila e Áquila. Veja, não é citado apenas ela fazendo o serviço, mas ela e o esposo. Veja, porque esse princípio é estabelecido pelo próprio Senhor, dizendo que a mulher não tem autoridade de homem, isto é, aqui o casal que está fazendo o trabalho, esse princípio de ensino é feito como casal, não como a esposa fazendo sozinha. Porque o papel do ensino, da instrução, daqueles de fora, principalmente de um mestre que está ensinando a palavra, é dado ao cabeça do lar. Mas mesmo falando desse papel dessa mulher, o texto sempre fala do casal. Sempre se refere ao casal. Priscila e Áquila. Continuando o texto, por favor. Então o texto diz assim: ele levou com eles em sua companhia o casal, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. O texto grego, ele é dúbio nesse caso, porque pode se referir a Áquila ou pode se referir a Paulo. Não se sabe exatamente quem raspou a cabeça, mas pela estrutura do texto e pela sequência, fica claro que é Paulo que é quem vai raspar sua cabeça, né? Mas o texto é ambíguo, né? Se o texto terminasse aqui, você não saberia se foi Áquila que raspou ou se foi Paulo que raspou a cabeça. Porque ambos aqui podem ser, não é, aqueles que tiveram sua cabeça raspada, segundo o texto grego. Agora, pelo contexto, se sabe que está se falando aqui de Paulo. Perceba, por favor, ele vai raspar a cabeça em Cencreia porque tomara voto. E aqui começa o embate sobre o que Paulo estava fazendo aqui. Né? Que raspar a cabeça é esse de Paulo? Né? Veja, Números, capítulo 6, fala acerca do voto do Nazireu, em que ele também raspava a cabeça, não é? E isso era feito dessa forma, lá em Números, no capítulo 6, verso 1 em diante. O ponto aqui em questão é, para que Paulo está fazendo isso? Que voto Paulo está fazendo aqui? Qual a intenção de Paulo em raspar sua cabeça? Por favor, veja aqui no texto, no verso 19, parece esclarecer um pouco essa informação. Chegados a Éfeso, deixou-nos ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Interessante que Paulo vai ter uma aceitação muito grande aqui, diferentemente das experiências que ele teve com as sinagogas anteriores, em que ele entrava, ele era expulso, e eles queriam matá-lo, e ele então sai para os gentios. Aqui, eles vão acolhê-lo. Veja, por favor, na sequência do texto, no verso 20, os judeus fazem como a igreja fez, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Olha, tudo diferente daquilo que aconteceu nas outras sinagogas. Aqui, eles querem que Paulo continue lá, que ele fique no meio deles. Acontece que Paulo não fica, diz o texto sagrado. Ele não acedeu. Ele tinha que chegar a um determinado lugar. Ele tinha um caminho. Ele não podia ser impedido de chegar nesse caminho. Mesmo os judeus pedindo, o evangelho foi pregado. Ele anunciou o evangelho àqueles homens falando de Cristo. Agora,
ele entra, ele sai da sinagoga e vai para a sua sequência na viagem. Despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Veja, no verso 22, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Ele tem um caminho, ele está indo para Jerusalém, de volta a Antioquia. Perceba que as suas viagens são feitas assim. Ele sai de Antioquia, vai a determinada região, volta para Antioquia, e de Antioquia ele vai de novo para outra região. Essa exatamente será a sua terceira e última viagem missionária, a partir daqui. Entretanto, Paulo tem o propósito de chegar em Jerusalém. Ele precisa chegar em Jerusalém. Ele desce até a cidade de Antioquia, onde então ele vai se encontrar com os irmãos, provavelmente para passar para eles aquilo que Deus havia feito por meio dele durante essa viagem, dando o relatório da sua viagem à igreja. O apóstolo Paulo tinha consciência de uma coisa, perceba, ele tinha que chegar em Jerusalém, e ele sabia que Deus poderia impedi-lo de voltar, mas se Deus quisesse, ele voltaria para aquela cidade. Paulo tem aprendido na sua caminhada. Ele foi impedido de chegar a um determinado lugar. Lembra nos capítulos anteriores, diz, o Espírito do Senhor impediu, o Espírito Santo impediu, e ele não foi para onde ele imaginava que deveria ir. Então ele tem consciência que quem dirige os seus passos é o Senhor. Ele então afirma, se Deus quiser. Interessante que esse conceito de Paulo, né, é exatamente um conceito fundamentado na consciência plena de que Deus tem o controle de toda a história na sua mão. E que ele, no seu propósito, estabeleceu salvar o mundo por meio da pregação. E ele, Paulo, então, deveria ir adiante. Ele não se detém naquele local, porque ele tinha que ir adiante. Era esse o propósito de Deus para ele, pregar o evangelho aos gentios. E ele, então, não poderia ficar naquele local. Acontece que quando Paulo chega, ele vai fazer algo que é comum àqueles que pregam a palavra. Eles não apenas jogam a semente, eles voltam para saber como foi o crescimento dessa semente. Diz o texto sagrado, por favor, no verso 23, ele diz, havendo passado ali algum tempo, ali aonde? Em Antioquia, né? Saiu atravessando sucessivamente a região que ele havia passado anteriormente. Galácia, Frígia. Fazendo o quê? Confirmando todos os discípulos. Não foi apenas a mensagem jogada ali, mas ele vai confirmar os discípulos que ele fez no caminho. Volta para saber como está a vida, como eles têm crescido na fé, como eles estão desenvolvendo no evangelho. É essa a preocupação do apóstolo Paulo. O reino de Deus cresce na expansão e cresce em profundidade também. O reino de Deus cresce na expansão quando ele sai dos limites da Palestina e vai para outros lugares do mundo, mas também cresce em raízes, ele aprofunda, você tem mais conhecimento da verdade, porque quanto mais a verdade, certamente você pode adorar a Deus corretamente, servir ao próximo corretamente, viver a vida nas áreas que Deus chamou, do modo como Deus determinou, porque você sabe e conhece a Deus. Paulo faz esse caminho de volta, testando e conhecendo, irmão por irmão, discípulo por discípulo, que foi feito durante as suas viagens. Não apenas uma pregação jogada para trás, mas a preocupação com a vida daqueles que ouviram o evangelho. Esse é um papel fundamental estabelecido pelo Senhor.
Paulo tinha dons extraordinários. Quando eu digo extraordinário, não é falar em línguas, não me refiro a isso, mas muitos dons maravilhosos. Não apenas de pregar a palavra, mas ele tinha certamente um coração de pastor. Ele era um pastor. Era, sem dúvida alguma, um apóstolo que anunciava a palavra, mas ele se preocupava com o crescimento espiritual daqueles que ouviram o evangelho. Ele volta para saber como eles se encontram. E esse é um dos trabalhos importantes que a igreja tem, não é? A maravilha de podermos nos encontrar dominicalmente, não é? Poder ouvir e ver os irmãos dominicalmente, porque esse é um teste importante. Ora, aquele que não tem prazer de vir à casa do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de ser instruído na verdade do Senhor, certamente esse precisa de maior cuidado. E uma da maneira que a igreja tem de saber o estado espiritual das suas ovelhas é a frequência deles no culto. Quando eles estão participando da igreja. E você percebe que esses estão crescendo espiritualmente. Mas quando eles começam a se ausentar da igreja, se afastar da comunhão dos irmãos, esses precisam de socorro imediato, porque estão certamente sendo engolidos pelo mundo e pelos valores de um mundo caído. E o seu coração está sendo inflamado por isso. Essa preocupação Paulo tinha. E ele volta para anunciar a palavra, ou não para anunciar, mas para conferir e saber exatamente como ele se encontrava. Quando termina essa segunda viagem, termina em Antioquia, termina como? Paulo revisitando aqueles que ele havia pregado. Agora, no verso 24, quando começa a terceira viagem missionária de Paulo, surge um outro personagem na história. Por favor, verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Ora, Alexandria, perceba que Alexandria, é um lugar de conhecimento filosófico muito acurado, muito acurado. Você tem um princípio da filosofia estabelecido ali. Você tem Filo de Alexandria, que era aquele que na época de Cristo, viveu na época de Cristo, esse indivíduo tentava associar o judaísmo ou o cristianismo com a filosofia grega, tentando associar uma coisa a outra, e daí ele misturou muita coisa, a ênfase na alegoria, e provavelmente Apolo aqui falava, quem sabe, talvez ele falasse com muita clareza e muita força, mas ainda de um meio alegórico, porque ele vem de Alexandria, que é a escola de Alexandria, dentro da estrutura hermenêutica, é conhecido como a escola alegórica de interpretação bíblica. Você tem duas escolas de hermenêutica na história. Você tem a escola de Antioquia, que tem a ênfase mais no texto e no sentido do texto, e a escola de Alexandria, que busca mais o caráter alegórico de interpretação. E a informação que é dada acerca de Apolo é que ele vem de Alexandria. Provavelmente ele era um homem que tinha grande conhecimento, mas falava certamente de modo alegórico. Perceba que no verso 26, quando fala acerca dele, veja, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Perceba que é como se eles tivessem trazido ele mais para dentro do texto. Perceba, você precisa entender isso com mais clareza na Escritura. E eles fazem isso com esse trabalho com Apolo. Ele é um grande pregador. Veja o texto, por favor, porque de pouca gente se fala isso. Um homem chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Coisa impressionante, né? Poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, mas não era só poderoso na Escritura, nem fervoroso, nem só eloquente e poderoso. Ele era também fervoroso. Veja o verso 25. Ele era fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Veja, é meio confuso o que é dito aqui, porque eles vão ter que instruí-lo com mais exatidão. Se era tão preciso assim, não é? Havia
não havia necessidade de tanta correção, mas ele ensinava acerca de Jesus. Essa precisão aqui, irmãos, certamente é baseada na informação que vem depois. Veja o que o texto diz. Ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o quê? O batismo de João. Ele ensinava com precisão até o batismo de João. Ele não conseguia entender além disso. O que está posto aqui, veja, que esse ponto do batismo de João volta na questão de Éfeso, no capítulo 19. Quando aqueles também foram batizados com o batismo de João. E Apolo só ensinava até o batismo de João. Preste atenção nisso, irmãos. O que é o batismo de João que ele está se referindo? O que é que João ensinou? João, então, disse as seguintes palavras, não é? Acerca daquele que viria. Eu vos batizo com água, porém virá aquele que vos batizará com água e com Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele anunciava a Cristo, não é? Ele anunciava a Cristo, mas eles não haviam entendido isso. Até Paulo vai perguntar lá em Éfeso, na igreja, perguntar para aqueles que disseram ser discípulos de João Batista, receberam o Espírito quando creram? Nós não ouvimos nem falar desse que existe Espírito Santo. E João havia ensinado isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entretanto, Apolo não conhecia mais do que a verdade anunciada ali. E veja a importância, irmãos, não é? Porque João Batista fez discípulos. E o próprio João Batista, como profeta, e quem era João Batista? O último profeta da antiga aliança. E qual é o entendimento de João Batista? Ele entendeu que aquele era o Cristo. Diz a Escritura Sagrada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois, antes da sua morte, ele entra em confusão mental, por uma simples razão. Porque João Batista não havia entendido se aquele que veio era o último ou viria outro para trazer juízo. Porque o Espírito e o fogo, ele só via salvação, cura, restauração, mas não veio e não viu ainda nenhuma condenação sobre os homens. Aí ele então manda os discípulos perguntarem a Jesus, é o Senhor mesmo ou vem outro? Aí Jesus responde a pergunta dizendo, chamando os discípulos de João Batista, cura os enfermos, dizendo, diga a João Batista que os cegos veem, os coxos andam. Ele cita a profecia de Isaías, mas não cita a última parte que fala acerca do juízo, porque ainda ele voltará como juiz para julgar a terra. O próprio João Batista ainda não entendia plenamente essas coisas. Aqueles homens não entenderam tudo. O que é que acontece? Isso mostra o fato de que, mesmo a palavra sendo pregada, sem o Espírito de Deus, ninguém tem o entendimento da verdade. O que Paulo vai fazer a partir daqui, e o ponto em questão aqui vai ser mostrar aquilo que Jesus disse em João 16. E o Espírito virá quando eu for, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos convencerá. Perceba, o entendimento, a convicção vai ser dada pelo Espírito de Deus. Essa é a palavra que Paulo afirma. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja, esse ensinamento íntimo interno, esse ensinamento que abre o entendimento do homem, é operado somente pelo Espírito de Deus. O homem não pode compreender se não for pelo Espírito de Deus. Ora, a lógica da argumentação, o entendimento da Escritura, se pode chegar a conclusões muito próximas, mas sem entendimento redentivo. Acontece, no verso 25, veja, por favor, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus,
conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo certamente já era crente, já conhecia o Senhor aqui. Conhecimento ainda não tão claro, mas ele já havia conhecido o Senhor. Veja que ele ensinava acerca de Cristo com precisão, tendo ele apenas o conhecimento do batismo de João. Ele foi salvo, mas ainda não entendia com precisão. Isso é possível acontecer no meio da igreja. Pessoas que foram redimidas pelo Senhor, conhecem a Cristo, confiam nele, mas ainda não têm uma condição de entendimento da verdade com clareza. Não a verdade que salva, porque a verdade que salva já lhe foi revelada, mas a verdade doutrinária de muitas coisas ainda não lhe foi revelada. E aí a importância de chamar, sentar e instruir na palavra aqueles que são do Senhor. Ora, por que Paulo tem essa preocupação de voltar na viagem confirmando os discípulos, revisitando essas pessoas? Porque a preocupação, não é? Porque Priscila e Áquila poderiam simplesmente ouvir aquilo ali, ver um erro e deixar para lá. Não, eles vão instruí-lo, na verdade, para que ele fale com mais exatidão. Ele fala de maneira poderosa, ele fala com eloquência, ele tem fervor de espírito, mas tem uma falta de conhecimento em algumas áreas. Eles vão ajudá-lo. Isso serve de exemplo para nós, né? Você tem muitos acontecimentos no meio dos nossos dias. Irmãos, somente de igrejas pentecostais que vêm e que nessas igrejas, esses irmãos, eles começam a estudar a palavra e começam a conhecer mais do que o pastor, e aí eles então começam a se colocar contra o líder da igreja. E aí o pastor vê neles um adversário e começa a confusão. Veja que exemplo extraordinário esse casal nos dá. Eles ouviram o que ele estava falando, perceberam o erro e chamaram ele para sua casa para conversar à luz da palavra de Deus. Para conversar à luz da palavra de Deus. Não fizeram isso em frente da igreja, não afrontaram ele na frente dos outros, não fizeram perguntas capciosas, não. Eles aguardaram e foram falar com ele pessoalmente na sua casa. E ganharam ele. Que coisa impressionante isso, irmãos. Essa é a forma de nós podermos lidar com o erro das pessoas. Nós podemos fazer assim. Percebendo, chamar, sentar, conversar com a pessoa, à luz, com a palavra de Deus aberta, instruindo a pessoa na verdade, com mansidão, para ganhá-la ao Senhor. Aqui, nesse momento, acontece um efeito impressionante. Veja o que vem no verso 27, por favor. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem. Veja, agora a palavra irmão volta ao texto. Entenda que ele é tido assim. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos. Essa é uma linguagem de Lucas para descrever a entrada no corpo, não é? A maneira como se fala com aqueles que são nossos, eles são nossos irmãos. Então, os irmãos falaram com ele. Animaram-no os irmãos. E escrevendo aos discípulos para o receberem.
Que coisa intrigante, irmãos, no texto, né? Imagina, Saulo convertido de maneira extraordinária. Quem era doido de querer receber Saulo em casa? Esse homem perseguia a igreja, mandava matar. Mas aí vai uma carta, olha. Esse homem, Deus salvou a vida dele. E ele é recebido agora. Veja, agora esse homem, ele recebe uma carta, recebe indicação, e a igreja vai recebê-lo, recebendo como um irmão, como um membro do corpo de Cristo. Apolo vai fazer. Ora, Paulo, quando se refere a Apolo, né, de maneira tão clara, lá em Corinto, que é onde os acontecimentos se dão, ele diz assim, a igreja é dividida, não é? Veja lá, 1 Coríntios 3, por favor. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Verso 1 em diante. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podies suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. Veja o testemunho que Paulo dá de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem cresces. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O testemunho que a Escritura dá acerca de Apolo, irmãos, é claro e evidente. Ele era um crente que anunciava com poder a palavra de Deus. E Paulo diz isso acerca dele, quando se refere à pessoa dele como pregador da palavra de Deus. Por favor, o texto diz assim no verso 27, querendo ele percorrer a Caia, né? Animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. E aí ele vai ser útil na instrução da igreja naquele lugar. Tendo chegado ali, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Que coisa impressionante. Na linguagem do apóstolo Paulo, eu plantei, Apolo regou. Exatamente o que está descrito aqui. O evangelho anunciado, ele foi de auxílio. A quem ele foi de auxílio? Né? Aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Ele foi e levou a palavra para fortalecer a igreja do Senhor. Foi ganho. A sua mensagem, que era poderosa e viva, agora era mais bíblica do que nunca. Agora ele é útil para a igreja e é enviado para ensinar naquele local. Verso 28, por favor. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras. Perceba a ênfase de Lucas. Provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ele faz a mesma coisa que Paulo fez, dizendo, olha, o Cristo é Jesus, o ungido é o Salvador. Aquele prometido no Antigo Testamento é esse que eu estou falando. E ele vai fazer a mesma coisa. Com a mensagem de Apolo, a mesma de Paulo. Qual é a mensagem da igreja? Provar que o Cristo é Jesus. Mostrar na Escritura que ele é aquele que foi enviado por Deus
e veio ao mundo para trazer salvação ao seu povo. Se essa foi a mensagem de Paulo, a mensagem de Apolo, que outra mensagem a igreja tem para proclamar? O Cristo é Jesus, o que morreu e ressuscitou dentre os mortos. E então chega a última sessão, o último bloco de pessoas. Veja, conhecia a salvação, era salvo, mas não tinha conhecimento. Se aprofundou e foi útil para a igreja do Senhor. Paulo tinha tanto conhecimento da palavra livre, que podia usar até a lei de um princípio da antiga aliança, com tranquilidade, porque ele ia entrar na sinagoga e queria pregar o evangelho àqueles homens. Perceba, nunca diga que Paulo fez de tudo para salvar um pecador, até mesmo mudar o evangelho. Paulo sofreu as consequências no corpo. Ele se fez de muita coisa para ganhá-los para Cristo, mas ele nunca mudou o evangelho para salvar o pecador. Esse é outro problema que se tem nos nossos dias, não é? As pessoas pegam essa verdade para dizer, veja, então nós podemos adequar o evangelho para salvar as pessoas. Não. Paulo, Apolo tinham uma mensagem: o Cristo é Jesus. Não há outra mensagem. Eles não chegam a outra conclusão. O Cristo é Jesus, o Filho de Deus. O evangelho não é mudado por isso, em hipótese alguma. Agora, ele chega ao terceiro grupo de pessoas. Aqueles que andavam nesse conhecimento, mas nunca foram salvos verdadeiramente. Por favor, veja comigo do verso 1 ao 7 do capítulo 19, a última sessão. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Veja, o texto afirma, eles eram discípulos. Eles seguiam eles. Então ele pergunta, quando eles chegam na cidade, eles se aproximam dele como discípulos, e ele então faz a pergunta clássica, penetrante, profunda. Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Entenda que a pergunta ela é fundamental para entender a resposta. A pergunta ela é simples. Recebestes o Espírito Santo? Aí o advérbio de tempo, a marca de tempo no texto. Quando crestes? Porque se tem a ideia de que aqui está se falando do segundo batismo, eles creram, depois receberam o Espírito Santo. Paulo está dizendo, para Paulo isso não era possível. Ele diz assim, ora, veja, o princípio bíblico é esse. Vocês receberam o Espírito quando creram. No momento em que vocês creram no Evangelho, receberam o Espírito Santo, porque o que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso é, nós recebemos o Espírito Santo, o selo do Espírito, quando cremos no Evangelho. Agora ele está perguntando isso a essa igreja, aos irmãos dessa igreja. Ora, se não veja, esse Paulo em Éfeso, ele ensina essa verdade. Abra sua Bíblia, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, por favor, capítulo 1. Éfeso, capítulo 1. Verso 12 em diante. É um parágrafo imenso, mas vou ler só do 12 em diante. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido. Veja, recebestes o evangelho da vossa salvação, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tendo crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Veja, quando que o Espírito opera dessa forma? Quando nós cremos, no ato de crer.
Ninguém crê sem a operação do Espírito Santo. Essa lógica teológica paulina, baseado na Escritura e no ensinamento que ele traz desde a Antiga Aliança, revela a sua palavra aqui em Atos 19. Recebestes o Espírito Santo quando cresces? Porque ao crer, você recebe o selo do Espírito Santo. Então, vem a resposta, que é interessante também. A resposta diz assim: ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Fomos batizados no batismo de João. Mas nós nem sabíamos, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Estranho isso, porque João Batista, como eu falei, já ensinou essas coisas. Veja que o Espírito vem sobre Cristo no batismo, forma de pomba, e diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em que eu tenho prazer. O Espírito ali diz a obra dele. Ele é aquele que abre o coração e o entendimento do povo para contemplar a Cristo. E ninguém vai crer em Cristo se não for pelo Espírito de Deus. Disse-lhe Paulo, verso 4, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Veja o verso 5. Eles tendo ouvido isto. O que é esse isto? Né? O que é esse isto aqui que o texto está falando? Na pregação de Paulo. O que é que Paulo está dizendo a eles? O que João estava anunciando era Cristo. Tendo ouvido isto, creram. Veja o texto. Tendo ouvido isto, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados ali, porque creram no Evangelho. João Batista veio preparar o caminho para Cristo. Assim como a lei aponta para a necessidade de Cristo, o profeta do Antigo Testamento chega para dizer: depois de mim vem aquele em que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Neste homem você deve colocar a sua confiança. E quando eles escutam aquele evangelho, eles são batizados. Veja o texto interessante, irmãos. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Eram ao todo uns 12 homens. Eles falavam em línguas e profetizavam. Esse aqui nesse texto acontece o que aconteceu no Pentecoste. É o último evento na história de Atos, quando essa igreja crê. E como aconteceu em Atos, vindo o Espírito Santo sobre eles, eles falam em línguas. O que é que está acontecendo aqui? Ou melhor, eles entendem o que é falado, não é? Eles entendem na sua própria língua aquilo que é anunciado.
Aqui, o que Paulo descreve é o evento que ocorre, o que Lucas descreve é o que acontece ali em Atos capítulo 2. E é intrigante que Lucas termina dizendo, eram 12 discípulos que estavam ali. É como se fosse uma estrutura apostólica. Número de 12 que estavam ali. Como receberam ali em Atos 2, na igreja apostólica, a igreja agora que vai alcançar o mundo, recebe o mesmo poder. O Espírito que caiu sobre a igreja em Atos 2, caiu sobre esses irmãos na igreja, na cidade de Éfeso. E não há dúvida de que eles creram no Cristo proclamado pelo apóstolo Paulo. A obra interna, essa obra redentiva interna, a operação do Espírito no coração do crente, ela é marcada pela igreja com sinal externo, com a água do batismo. Eles são batizados em nome do Senhor. Veja que essas coisas estão intimamente ligadas, não é? Porque, veja, as palavras usadas lá em Atos 2, o que é que nós vamos fazer então para ser salvo? Então, creia no Senhor Jesus e seja batizado. Perceba essa associação. Quem crê no Senhor Jesus já foi batizado com o Espírito Santo, no sentido de que o Espírito do Senhor foi derramado sobre ele, o selou naquele momento. E a igreja, então, faz esse ato externo, reconhecendo por meio da mudança de vida, da transformação, aquele indivíduo é membro do corpo da igreja visível, ele é membro da igreja invisível e membro da igreja visível. Agora, como corpo, ele é chamado de irmão. E o poder do Espírito que foi derramado em Atos é derramado sobre a igreja. E Paulo, essa estrutura então encerra com um princípio muito claro. O entendimento para a salvação é operado pela pregação do Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo, que desvenda o entendimento do pecador, fazendo crer no Evangelho. Todo aquele que crê no Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo no ato da sua fé. Não existe uma segunda bênção. Existe a plenitude do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Não é que nós vamos receber o Espírito de novo, num outro momento, mas nós vamos nos encher do Espírito Santo. A plenitude do Espírito é algo que a igreja, sim, tem que buscar cada vez mais na sua caminhada. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não significa dizer que ela vai ter uma outra experiência como em Atos 2. Porque aquela experiência era para marcar um princípio. Nós recebemos o Espírito quando cremos. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando cremos no Senhor. Essa marca que Paulo estabelece nessa estrutura desse capítulo. É o Espírito pela pregação do Evangelho que abre o coração do pecador. Então nós temos alguns princípios importantes no nosso meio. Existem pessoas que estão no nosso meio, que talvez não foram nem batizadas ainda, e nem professaram sua fé, mas que têm algum conhecimento da verdade e se acham salvas por isso. A pergunta que você vai fazer é: recebestes o Espírito Santo quando cresces? Você confia em Cristo como Filho de Deus? Ele é a tua salvação e você não põe a tua esperança em outro a não ser nele? Você confia nele, tão somente nele, para a tua redenção? Você entrega seu espírito a ele, como Estevão fez, dizendo: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
você confia nas mãos de Cristo, o bem mais precioso que você tem, sua alma. Você recebeu o Espírito quando você creu. Em quem você põe a sua confiança? O Espírito nos convencerá do pecado. Mas também existem aqueles no nosso meio que talvez até já tenham sido batizados e já professaram sua fé, mas que na realidade estão longe do Senhor. Que na realidade são como aqueles de Éfeso. Nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Eu ouvi falar, eu até entendo a doutrina, eu até conheço a teologia, eu até acho muito claro essa verdade. Mas em quem você põe a sua confiança? Cristo é o maior tesouro que você achou, em que todos os outros tesouros e riquezas desse mundo se anularam diante dele. Como Paulo disse, quem é Cristo para você? Vasculhe a sua alma, irmão. E clame a misericórdia do Senhor. Mas ainda existem aqueles que foram salvos verdadeiramente, foram redimidos pelo Senhor, foram selados com o Santo Espírito, mas ainda vivem na ignorância do conhecimento da verdade. Conhecem Cristo como Salvador e estão apegados a Ele, mas ainda não conseguem compreender mais a palavra e o Evangelho. Lembre-se, o salmista, que era um homem de Deus, orava assim: desvenda os meus olhos, ó Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Nós precisamos rogar ao Espírito de Deus continuamente. Abre o meu entendimento, ó Espírito de Deus, para que eu ame a tua lei e a tua palavra e me apegue ao conhecimento da verdade e ame os teus ensinamentos. Tudo isso, o ímpio carece do Espírito para conhecer a Cristo. E o crente que recebeu a Cristo pelo Espírito carece do Espírito para conhecer mais do Senhor na sua palavra. John Owen, certa vez, comentando sobre interpretação bíblica, disse assim: eu não conheço arrogância maior no coração do homem do que aquele que adentra e abre a palavra de Deus sem um coração cheio da dependência do Espírito de Deus, em oração, em súplica. É grande a arrogância de um homem que se aproxima da palavra sem depender do Espírito de Deus. Essa pergunta você precisa fazer. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Quem é Cristo para você? Ele é a minha única esperança e conforto. Quem é Cristo para você? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus bendito e Senhor de toda a glória, Pai do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, a quem nós confiamos e esperamos. Nós te amamos, Senhor, e queremos te servir de todo o nosso coração.
clamando a tua misericórdia sobre nós. Ensina-nos, ó Deus, a depositar nossa plena e total confiança em Ti. Olhar para Ti, esperar em Ti, aguardar em Ti, confiar na Tua obra, no Teu sacrifício, na Tua redenção. Ó Espírito de Deus, Santíssimo Espírito de Deus, amado Espírito do Trino, do Deus Triuno, desvenda os nossos olhos, abre o nosso entendimento a cada dia, Senhor. Podermos conhecer a Ti, conhecer a Cristo, aquele que o Senhor veio revelar, conhecer a glória da obra de Cristo e amá-lo cada vez mais. Santifica a Tua igreja, Senhor. Salva aqueles que não Te conhecem. Opera no coração daqueles que estão vivendo debaixo de engano no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.